Você já sentiu que por mais que tentasse, simplesmente não conseguia ter uma trégua? A vida parecia uma longa luta, e cada dia trazia novos desafios que ameaçavam te derrubar. Mas e se houvesse um segredo, uma verdade oculta que pudesse mudar tudo? E se houvesse palavras com o poder de transformar sua vida, trazer paz e alegria e colocá-lo no caminho do sucesso e da realização? Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na Palavra de Deus. Leremos a Bíblia na Nova Versão Internacional. E para a nossa primeira passagem, vamos abrir em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 29. Essas palavras de Jesus têm o poder de mudar tudo. Vamos ouvi-las agora. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio. Mas todo aquele que as ouve e não as pratica, será comparado a um homem insensato. E Jesus concluiu estas parábolas, e as multidões as ouviram todas, pois ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, tendo feito calar todo o povo, disse aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vocês disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Assim também, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore ruim dá frutos bons. Mateus 7, 24 a 29. Você já se sentiu como se estivesse atravessando uma corrida de obstáculos sem fim, onde cada passo parecia levar a outro desafio ou problema? Se respondeu sim, você não está sozinho. A vida muitas vezes parece uma série de obstáculos, e é fácil se deixar levar pela luta e sentir que não está progredindo. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma maneira de mudar sua perspectiva, uma maneira de ver a vida sob uma nova luz e descobrir um significado mais profundo por trás desses obstáculos? Agora, e se eu lhe dissesse que a solução estava escondida à vista de todos, esperando que você a destrancasse? Imagine um construtor sábio que se propõe a construir uma casa. Ele planeja cuidadosamente cada detalhe, lançando a fundação, montando as paredes e dando os toques finais no telhado. Mas então uma tempestade repentina chega, com chuvas pesadas, ventos fortes e nuvens espessas e escuras, bloqueando o sol. O descrente vê isso e acredita que a casa vai cair, e ri do construtor porque acha que a casa vai desmoronar nessa tempestade. Mas o construtor sábio permanece calmo. Ele sabia quando começou que isso poderia acontecer. Na verdade, ele planejou isso e garantiu que a casa resistiria, mesmo às tempestades mais fortes. Quando a tempestade finalmente passa, o sol volta a brilhar, e todos percebem que a casa ainda está de pé, forte e firme. O descrente fica chocado porque não achava que ela sobreviveria à tempestade. Da mesma forma, em nossas vidas, enfrentamos muitas tempestades que podem nos abalar profundamente. Problemas, fracassos, dúvidas, medos, provações e doenças parecem surgir do nada, fazendo-nos entrar em pânico e nos perguntar por que temos que passar por momentos tão difíceis. Às vezes, parece que os problemas continuam se acumulando e não sabemos quanto mais podemos lidar. Começamos a sentir que estamos perdendo o controle e que as coisas nunca vão melhorar. Mas, assim como o construtor sábio, precisamos lembrar que essas tempestades são apenas uma parte da vida e têm o objetivo de testar nossa fé e fortalecer nossa determinação. Com um pouco de preparação e muita confiança em Deus, podemos construir nossas vidas em terreno sólido e ter certeza de que, não importa o que aconteça, seremos capazes de permanecer de pé e seguir em frente. Em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29,
encontramos uma das ilustrações mais poderosas desse princípio. Jesus nos ensina que devemos ser como o homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha. Isso significa que devemos sempre escolher seguir seus ensinamentos e depositar nossa fé nele. Mas por que isso é tão importante? Vamos nos aprofundar na história. Quando o homem sábio construiu sua casa sobre a rocha, ele estava preparado para qualquer coisa que a mãe natureza pudesse lhe impor. Ele sabia que tempestades viriam, mas havia tomado as medidas necessárias para garantir que sua casa permanecesse firme. Da mesma forma, quando escolhemos seguir Jesus e depositamos nossa fé nele, estamos construindo nossas vidas em terreno sólido. Ainda podemos encontrar tempestades em nossas vidas, mas podemos ter certeza de que não estamos sozinhos. Por quê? Porque Jesus prometeu estar sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando enfrentamos desafios, podemos nos fortalecer com a nossa fé e a confiança de que Jesus nos ajudará a superá-los. Nem sempre entendemos por que estamos passando por um momento difícil ou qual será o resultado, mas podemos nos consolar em saber que Jesus nos ama e cuida de nós. Mas e o homem tolo que constrói sua casa sobre a areia? Sua casa pode parecer bonita e sólida por fora, mas quando as tempestades chegam, ela desmorona e desmorona. Da mesma forma, alguém que não segue os ensinamentos de Jesus e não deposita sua fé nele, está construindo sua vida sobre areia movediça. Pode tentar ignorar os avisos e fingir que está tudo bem, mas quando as inevitáveis tempestades chegarem, estará despreparado e sua vida desmoronará. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 29, Jesus enfatiza a importância de ouvir seus ensinamentos e colocá-los em prática. Ele usa a ilustração de dois construtores, um que constrói sua casa sobre a rocha e outro que constrói sua casa sobre a areia, para transmitir essa mensagem. O construtor que constrói sua casa sobre a rocha representa a pessoa que ouve os ensinamentos de Jesus e os segue. Por outro lado, o construtor que constrói sua casa sobre a areia representa a pessoa que não segue os ensinamentos de Jesus. Quando as chuvas caem e os rios transbordam, a casa construída sobre a rocha permanece firme e resiste à tempestade, enquanto a casa construída sobre a areia desmorona sob a pressão. Jesus usa essa ilustração para explicar que aqueles que ouvem seus ensinamentos e os obedecem são abençoados, mas aqueles que não os seguem enfrentarão desafios. Jesus continua seus ensinamentos alertando seus discípulos sobre os falsos profetas que desviam as pessoas da verdade. Ele enfatiza a necessidade de cautela e discernimento ao aceitar ensinamentos e mensagens de outras pessoas. Pessoas, palavras que mudam tudo. Abrace os ensinamentos de Jesus. Hoje, fundamente sua vida na força e na graça de Deus. Comunique-se sinceramente com Deus por meio da oração. Convide Deus para a sua vida por meio do diálogo orante. Às vezes podem parecer justos por fora, mas suas intenções e motivações podem não ser puras. Portanto, é essencial examinar e analisar os ensinamentos e ações dos outros antes de segui-los cegamente. Por fim, Jesus encoraja seus discípulos a reconhecerem a verdadeira fonte da sabedoria e do conhecimento. Ele afirma ser a personificação da verdade e que aqueles que seguem seus ensinamentos alcançarão o verdadeiro entendimento e sabedoria. Embora muitos possam afirmar possuir conhecimento e entendimento, somente aqueles que se alinham com Jesus compreenderão verdadeiramente suas palavras e ensinamentos. Concluindo, Mateus 7, 24 a 29 oferece uma lição profunda sobre a importância de seguir os ensinamentos de Jesus e ter cuidado com os falsos profetas. Ao abraçar as palavras de Jesus e evitar aqueles que desviam as pessoas do caminho certo, é possível construir a vida em terreno sólido, resistir às tempestades que surgirem e adquirir verdadeira sabedoria e entendimento. Ao encerrarmos o vídeo de hoje, convidamos você a se inscrever em nosso canal. Se você encontrou inspiração nesta palavra de Deus, não aguarde só para você. Clique no botão de compartilhar agora e espalhe a alegria e a sabedoria da Bíblia com seus amigos e familiares. Que Deus o abençoe e o guie em sua jornada. Até a próxima e continue conectado ao nosso canal.